Olá, pessoal! Começando mais um Prosa Acadêmica. Desta vez, novamente, com os alunos do primeiro período, Sara e Marcos, justamente para poder falar um pouquinho desse universo da literatura. E desta vez, eles escolheram falar sobre dorama. Pois é, parece mito, parece algo, parece inesperado, porém, nós vamos falar de uma visão mais acadêmica, mas com o olhar daqueles que gostam dessa temática, apesar que tem alta, né? Mas falaremos sobre essas narrativas e o universo, né, criado, imaginado pela literatura. Vocês sejam muito bem-vindos para mais uma conversa, Sara e Marcos. Eu gostaria de saber, vocês realmente são dorameiros? Eu assisto a alguns, só não sou muito viciado em doramas, mas eu acho o universo do dorama muito interessante de se fingir que está lá dentro, porque é um universo totalmente diferente do que vivemos. E é engraçado que quando você fala assim, que nós estamos nesse universo, a literatura nos proporciona ter essas vivências. Uma viagem, Uma né? viagem. E eu não sei se vocês vão concordar, parece que nós somos personagens meio que indiretos, não sei, como se a gente estivesse se vendo tudo de uma janelinha, né? Não sei se vocês pensam assim. E a gente sente até que tem uma influência sobre o que está acontecendo lá no Como, dorama. como Tem assim? alguns doramas que são meio que interagíveis com você. Ah, tá, não sabia disso não. Aí, tipo, que você pode decidir escolhas. E eu acho interessante que você pode se integrar mais ainda naquele universo do dorama, que é o universo de borboletas, que eu gosto de dizer O assim. mundo, né? O Aham. mundo cor-de-rosa. Eu falo que é sempre importante a gente trazer essas narrativas, porque dentro do universo acadêmico a gente precisa das nossas bolhas, da nossa nuvem. Para os dias não tão bons, a gente ir lá para a nossa nuvem, para a nossa bolha e conseguir se amparar, né? Mas como nós aqui estamos no universo acadêmico, a gente sempre tenta associar isso dentro da nossa vivência, né? Principalmente na sala de aula que vocês estão. E você, Sara, você viu algum episódio ou algum tipo, né, nome aí do dorama para quem estiver assistindo também puder talvez conferir, que realmente você conseguiu associar a temática e pensar assim, nossa, quando eu estiver numa sala de aula eu vou conseguir trazer um pouco dessa narrativa, a moral da história? Então, tem vários doramas que retratam aspectos sociais que a gente pode tratar em sala de aula. Tem doramas que falam sobre bullying, então eu é vi bem também, legal a gente passar de forma, creio eu, que divertida, meio que descontraída sobre um assunto Pesado, pesado. né? E assim, Isso. às vezes que detém um pouco mais de conhecimento, mas a gente tenta ilustrar de uma maneira diferente, né? Sim, tem até um dorama, Uma Advogada Extraordinária, que fala Já sobre uma assisti. advogada que tem o espectro autismo. E é muito importante, muito gratificante você ver aquela inclusão dela naquele mundo que, na maioria das vezes, aquela pessoa que tem aquela demanda não se integra. E interessante que a literatura, ela consegue fazer essa referência. Hoje, quando a gente fala de dorama, sai um pouquinho do clichê. Eu acho que o dorama... Quando fala dorama, todo mundo pensa assim, ah, meu Deus, é sempre uma coisa muito melosa, quase que Romance. romance, é quase uma novela mexicana da atualidade. Mas você consegue perceber isso de uma maneira diferente? Vocês, dentro do universo acadêmico, olhando de uma maneira mais como, né, como futuros profissionais, principalmente da área da educação? Sim, o tempo vai passando, eu acho que o drama tá perdendo um pouco desse aspecto dele de flor de rosas, apesar de ter bastante. E com nossos estudos, começando a estudar, né, vendo, abrindo, ampliando mais nossa mente, a gente consegue ver vários aspectos no dorama que é muito importante ser pautados na vida real também. Tem alguma cena, algo que você possa, assim, falar, nossa, eu vou sempre lembrar dessa cena? Porque eu assisti, eu tenho uma cena sempre na minha cabeça. Porque ele acaba construindo essa ideia imagética da vida, da superação, né, da revanche. É como se a vida estivesse olhando pra gente com outros olhos. Vocês têm isso ou não? Eu tenho. Qual? Tem Qual uma episódio? cena de um dorama que me marcou muito, que é sobre o luto. E o luto eu acho que é um tema muito difícil Muito ser de trabalhado. se abordar. E é um dorama que saiu recentemente, que se chama Se a Vida Te Der Tangerinas. Eu falei com você dentro da sala. verdade.
E tem uma cena que me emocionou muito, que acaba que acontece uma cena lá e o filho da protagonista morre, um dos filhos dela morre. E ver como ela lidou com o luto dela foi... Ela passou pela fase da negação, da depressão, não estava querendo viver mais. E, assim, graças ao marido dela, ela teve um apoio, então eles se apoiavam. Eles conseguiram passar por essa fase, né? Juntos. E eu achei muito bonita a forma como eles, né, estavam tratando é um ideal esse ali tema. de família, que muitas Sim. vezes entra naquele modelo, mas que também pode ser desbravado para os novos formatos de família, né? Com as suas complexidades. O que vocês acharam desse assunto ser pauta para uma discussão, alunos de pedagogia? Eu acho que a pedagogia em si tem essa importância de inclusão. Eu digo que você pode fazer materiais pedagógicos, pautas pedagógicas com qualquer detalhe que você pode ver em qualquer filme, dorama, série. Então, tudo tem um pouco de estudo que a gente pode abranger e se tornar um deslanche para você dar uma apresentação, uma aula, várias coisas que agregam a gente, tanto educacional quanto socialmente. E querendo ou não, quando a gente fala de pedagogia, a gente está falando de ampliação de conhecimento de uma maneira interdisciplinar, né? O dorama, ele traz a representatividade? Ou seja, eu me sinto parte daquela trama ou não? É um universo muito diferente do nosso? Eu acho que depende do tema que você vai assistir. Tem uns que é, tipo, muita ficção. Então, óbvio que você não vai se ver lá dentro. Mas tem uns que passa muito dos aspectos sociais que a gente vive, a desigualdade, o bullying. Então, assim, tem doramas que retratam a desigualdade de uma forma, assim, surreal, que se eu, né, tivesse mais lá pra frente, eu trabalharia super com os meus alunos essa visão, porque uma pessoa supera aquela desigualdade, aquele bullying, de uma forma, assim... Bem, talvez não tão esperada, Isso. Né? Eu penso que o dorama traz aquela revanche como se fosse uma noite bem dormida e aquela que você acordou, parece que o mundo está diferente. Sim. Eu acho que talvez seja a esperança que a própria sala de aula proporciona para aquele aluno, porque quando a gente permite que o aluno sonhe, eu acho que a gente começa a dar para ele asas, né? Então, a permissão, nem permissão, né? Mas o incentivo a esse ato de voar, eu acho que é um fator primordial no aprendizado, né? E para muitas pessoas, dorama é realmente um sonho. Digo pela minha mãe ama doramas. E para ela, tudo aquilo que ela vê no dorama é um sonho dela viver. Então, o dorama representa isso para as pessoas. Esperança, sonho, vontade de estar. E trazer doramas mais puxados para a realidade, mostrando a desigualdade social, os problemas, os bullying. Isso dá para a gente, para as pessoas, uma perspectiva melhor do que o dorama pode significar ou não. E trazendo para a gente a realidade do que aquilo pode representar para todos nós. Que nem tudo é perfeito, né? Nossa, verdade, nem tudo é perfeito, mas a gente tenta, né, se encaixar dentro das nossas perspectivas. Gente, então, desta vez, né, a pedagogia trouxe várias pílulas falando sobre o universo da sala de aula, com assuntos muitas vezes do nosso cotidiano cultural. Então, desta vez, nós falamos de dorama, e eles vão produzir cientificamente, né, por meio do simpósio da Univale, vão produzir isso de uma forma que você que está nos assistindo pode conhecer este assunto, que é acessível, mas de uma maneira acadêmica. Então, agradeço a Sara, ao Marcos por estarem conosco, mais uma vez, compartilhando conhecimento de uma maneira simples, acessível, descontraída e acadêmica. Um beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.